Oi, gente, estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador Tabajara, para dar uma olhada aqui nas notícias do Brasil e do mundo e fazer uns reacts também, né, que eu gosto de fazer uns reacts aqui. Aqui eu estava vendo no Twitter ou no Instagram o Talhaferro, ex-assessor do Alexandre de Moraes, conversando com o Alan dos Santos. Ele está na Europa, eu acho que ele está na Europa, né? Ele é italiano também, né? Cidadania italiana, comemorando a Lei Magnitsky, porque ele saiu do gabinete do Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news, ameaçado de perseguição, aliás, sendo perseguido, largou tudo e fugiu, cara. Foi embora. Imagina, de medo do Alexandre de Moraes. E agora está comemorando com uma garrafa de champanhe na mão lá. O Alan dos Santos também, que é autoexilado nos Estados Unidos, não estaria preso já, torturado ou morto no Brasil. Também comemorou, abriu uma garrafa de champanhe lá com Lacombe, o pessoal do antigo Terça Livre, né? E aí a gente vê aqui outras coisas interessantes, gente, essa escalada do que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos, é tão bizarro, né? Aí eu me deparei com esse vídeo aqui, vamos ver, olha que legal. Acompanhem comigo. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vocês viram quem é que está do lado dela ali? Randolph Gazela Saltitante Rodrigues, do lado dela, ex-aluna do Alexandre de Moraes, dizendo que ele não tem competência nem dignidade moral para ser ministro da Suprema Corte. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. Vocês estão vendo quem é que está do lado dela aqui, ó, para Alexandre de Moraes não entrar para a Suprema Corte? Aqui, ó, Gazela Saltitante está aqui. Olha só. Crazy Hoffman está aqui junto com o seu amigo na época, porque ela era casada com outro cara em 2017, não era? Ou já estava namorando com Lindinho Farinha aqui. Lindbergh Farias contra o Alexandre de Moraes transformar-se em ministro da Suprema Corte. E aqui Jandira Fegali, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né? Como assim, Flávio Dino? Flávio Dino agora falou, comunismo? Que comunismo? Comunismo não existe no Brasil. Existe um Partido Comunista do Brasil. Flávio Dino era filiado ao partido, né? E ele fala que não tem comunismo no Brasil. É bizarro. É esse pessoal que está junto aqui 8 anos atrás, dizendo que Alexandre de Moraes jamais poderia ser levado à cadeira da Suprema Corte Brasileira. Vai vendo. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Então, depois do Alexandre de Moraes, que era filiado ao PSDB, portanto era um político, né? Foi secretário de Estado de Segurança Pública do Geraldo Chuchukinin, em São Paulo. Gente, político, né? Como Flávio Dino também, né? Deputado, senador, sei lá, governador do Maranhão, aí ó. Fundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. A gente, o Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele. E sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Ainda tem o plágio, cara. Ainda tem o plágio, eu tinha esquecido. Cara, ele é acusado de ter plagiado uma tese de mestrado, hein? É um escritor constitucionalista best-seller, tá? Os livros dele estão dentro da Academia de Direito no Brasil inteiro. E acusado de plágio. Você vê como é que o Brasil é mequetrefe pra caramba? E
E Bostil, hein? Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República, Michel Temer, na época, tá? para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. Tá vendo, gente? Não é bizarro? E agora o Gazela Saltitante, semana passada, depois que os vistos de 8 ministros e mais outras pessoas foram cancelados, vistos de entrada nos Estados Unidos, ele falou, pra que Pato Donald? O Randolfo Rodrigues. E ele não estava brincando. A impressão que dá é que ele está sacaneando o Alexandre de Moraes. Né? Mas não, nós temos o Amapá, a floresta amazônica, nós temos o cacto da caatinga brasileira, nós temos o Cerrado, nós temos o Maranhão, os lençóis maranhenses. Claro, nós temos, é lindo mesmo. Mas você não precisa de Pato Donald, nem de Mickey, nem de Pateta. Gente, pelo amor de Deus, que cara pateta esse Randolfo Rodrigues, né, cara? É bizarro demais. O nível da política brasileira. 8 anos atrás ele estava detonando o Alexandre de Moraes, dizendo que ele não tinha moral para ser, nem saber jurídico para ser presidente, para ser ministro da Suprema Corte. E agora está lá. Ai, Alexandre, estamos com você, nós te amamos. Hein? Meu Deus, é a mesma coisa do Gilmar Mendes falando da Lava Jato, lembram? Descendo o cacete na Lava Jato. Aliás, perdão, falando mal do Lula e do PT, que roubou para ficar até 2045 fazendo campanha, e falando maravilhas da Lava Jato. Gilmar Mendes. Depois, hein? Que discurso que muda rápido, hein? O que será que aconteceu, hein, gente? O que será que aconteceu? Meu Deus, é tão bizarro, né? Mas é isso, vamos ver. Tem mais outras coisas que a gente pode reagir aqui. Eu lembro da sabatina do Alexandre de Moraes, que ele foi muito bem sabatinado, aliás, muito apertado pelo senador capixaba Magno Malta na época, vocês lembram? Magno Malta apertou ele, dizendo que ele não podia ser ministro da Suprema Corte, mas perdeu, né? Fazer o quê? Aí agora quem perdeu foi o Mané, o careca aí, ó. Internacional. Em setembro de 2021, Moraes mandou interrogar o ex-assessor de Trump. Em fevereiro de 2023, Lula recebeu navios de guerra iranianos no Brasil. Em abril de 2024, Moraes abriu investigação contra Elon Musk. Neste domingo que Elon Musk, o dono da rede X, seja incluído no inquérito das milícias digitais. Em fevereiro de 2024, Lula comparou Israel a Hitler. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Aí você pergunta por que a gente está tomando Magnitsky, né? Por que a gente está tomando 50% de tarifa e depois vamos tomar 100% enquanto continuar ajudando a Rússia, comprando óleo diesel da Rússia e a Rússia na guerra contra a Ucrânia, né? Por que será, né? Acho que foi porque eu chamei o Trump de nazista, né? Eu acho que foi. No mesmo mês, foi elogiado publicamente pelo grupo terrorista Hamas. O Hamas considerou que a eleição de Lula foi uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo. Em maio de 2024, Lula retirou o embaixador brasileiro de Israel. O capítulo foi o governo Lula agora removendo oficialmente o embaixador brasileiro em Israel. E outra, na mesma agenda, né, essa agenda comunista bolivariana latino-americana, que sabe-se lá quem é que está por trás disso aí tudo, ou por cima, né, comandando marioneticamente, será que é o Putin ou o Xi Jinping? Não sei. Ele vai lá e sai daquela comunidade do Holocausto, né, gente? Foi agora, esse mês de julho agora, né? Em agosto de 2024, Moraes bloqueou as contas da Starlink. 10 minutos atrás, o Alexandre de Moraes determinou a penhora nas contas da Starlink. No fim, a Starlink pertence ao Elon Musk, que é dono do Twitter, que ele mudou o nome para X, né? E como o Twitter, o X não tinha escritório no Brasil, e a Starlink, que é a antena parabólica lá para a internet, tinha,
ele mandou bloquear a Starlink botando multa de R$1 milhão por dia. De agosto, tirou o X do ar no Brasil. O STF determinou na tarde dessa sexta-feira, dia 30 de agosto, a suspensão no Brasil da rede social X, o antigo Twitter. Em outubro de 2024, Lula defendeu uma moeda alternativa ao dólar nos BRICS. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Nós não precisamos, todos os países, sabe, ir atrás do dólar para fazer o comércio exterior. Olha só, hein, cara. Aí você pergunta, por que será que eu tô tomando tarifa, hein? Por que será que tem Magnitsky, né? Estão vendo? Em novembro, Janja xingou Elon Musk em um evento oficial do G20. Fuck you, Elon Musk. Também em novembro de 2024, Lula acusou Trump de nazismo com outra cara. Lula sugeriu que o retorno do norte-americano à Casa Branca seria o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Cara, é bizarro, né, gente? O cara chamar o dignitário, o presidente da maior democracia que nós conhecemos, né? Que é a democracia americana, na primeira emenda, lá com liberdade absoluta de expressão acima de qualquer coisa. Primeira emenda, cláusula pétrea da Carta Magna americana, e o cara me chama o cara, eleito democraticamente, mas ainda em campanha naquela época, no final do ano passado, 2024, de fascista e nazista. Em fevereiro de 2025, Moraes mandou bloquear a plataforma Rumble. A Rumble entrou com uma ação na justiça americana contra Moraes sob a alegação de censura. Em maio, Lula recusou o pedido dos Estados Unidos para classificar o PCC como grupo terrorista. Mas já foi, né? PCC agora já é grupo terrorista dentro da Magnitsky. O PCC, primeiro comando da capital, não podem ser classificadas pela lei brasileira como terroristas. No Brasil não, mas que se dane, né? Aqui já está tudo dominado mesmo pelo narcotráfico. Isso aqui virou um narco-estado, assim como o cartel de Los Solis lá, o Trem de Aragua e outros cartéis aí da América Latina, lá no norte, né? Com a Venezuela comandando tudo. Agora a lei Magnitsky colocou 25 milhões de dólares, né, na cabeça do Maduro como o chefe do cartel de Los Solis, né? E sim, como criminosas. Em junho, Moraes votou no STF pelo controle das Big Techs. Ele seguiu a maioria da corte para responsabilizar as Big Techs por conteúdos criminosos publicados nas plataformas. E finalmente, em julho de 2025, Donald Trump reagiu. Anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, denunciando a perseguição contra conservadores, a censura judicial e a traição do Brasil aos seus antigos aliados. O líder americano anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Essa é a história. Os fatos... Tá aí, gente. Essa é a história, né? Depois eu vou fazer outro vídeo aqui reagindo a essa fala maravilhosa da acadêmica Nélida Pinhon, que deu pra gente uma ideia do que ela pensava a respeito de Brasília, né? O que é Brasília? A criação de Brasília, né? É incrível o que ela fala, gente. Vamos colocar agora? Deixa eu colocar agora de uma vez. Olha só que coisa extraordinária isso aqui. Coluna vertebral do Brasil, penso eu. Então... No sentido de se levar para longe de um grande centro populacional? Deixou vácuos no poder. Brasília, falando quando Brasília foi inaugurada em 1960, né? Brasília virou a espinha dorsal. O Distrito Federal é a espinha dorsal de um país, né? Como é Washington, por exemplo, o Distrito de Colômbia, né? O Rio de Janeiro era a capital da República, era a espinha dorsal da política nacional. E foi levada lá para o fim do mundo em Brasília. Por que será, hein? Precisou criar uma falsa capital, como se ela já tivesse 200 anos, cedeu vantagens extraordinárias, ampliou as malhas do poder brasileiro. Os deputados, de repente, com aquela época e depois com os militares, para 500 e tanto. Cada deputado tem, sei lá, 60 ou 70. Ou seja, criou um império do qual o brasileiro foi expulso. Nós não somos de Brasília. Que pena. Aliás, ninguém é de Brasília, né? Brasília é uma invenção, né? Ninguém é de lá. Todo mundo migrou para lá para trabalhar, né? Tanto na construção da capital quanto depois para colonizar, né? E foram ficando. Mas Brasília é uma invenção mesmo, né?
Olha como é lúcida a Nélida, né? Pensa que faz parte de Brasília, está muito iludido. Brasília nos expulsou. Nós não temos menor poder. Todas as ordens, todos os comandos, toda a legislação é feita, em geral, as decisórias paralelas, a revelia nossa, só beneficiando o nepotismo, as famílias poderosas, as fortunas que se fazem. Aqui, essa entrevista é de 2017, tá, gente? De novembro de 2017. Bolsonaro nem estava sonhando ainda. Aliás, talvez ele sonhasse com a presidência, né? E, cara, o panorama era completamente outro na época, né? O presidente era o Temer. A campanha só ia começar em 2018, né? 2 meses depois. E ela faleceu em 2022, né? Ninguém pensa no bem público. Porque, afinal, já pensou poder servir um país? É uma coisa muito bonita. É verdade, né? Você ser um servidor público de um país, do seu país, né? Ainda mais em alto escalão, é uma honra muito grande, eu acho, né? Deveria ser, né? Mas hoje, né? Infelizmente, você quer entrar para lá para poder usufruir das benesses, né? Tá certo você ser remunerado, mas de repente você vai para o poder público não para servir, mas para se locupletar. É isso aí, dona Nélida, parabéns. E o Olavo de Carvalho, que falou também, né? Na última vez, cadê o Olavo, gente? Só para fechar esse vídeo aqui. Maravilhoso, professor, né? A questão é a seguinte, agora vocês devem estar começando a entender pela primeira vez por que a mídia brasileira inteira escondeu durante 16 anos a existência do Foro de São Paulo. Não é porque fosse uma coisa sem importância, mas justamente ao contrário. É porque era um órgão monstruosamente poderoso que controlava praticamente toda a classe jornalística do Brasil, todas as nossas universidades, toda a classe dita artística e uma boa parte do parlamento, sem contar o tal STF. Ele vem falando desse virtual poder do STF lá atrás, né? Quando chegar no STF, vocês vão ver o que vai acontecer. Lá em 2020 ele falou, quando chegar no STF, aí só a Magnitsky para segurar, porque não tem nada acima do STF, né? Para vocês avaliarem o poder disso aí, vejam que tem pessoas que estão indo presas porque, entre aspas, insultaram, ofenderam o ministro da Corte. Mas o seu Zé Dirceu chama claramente o ministro Fux de charlatão e conta a oferta ilegal que esse ministro foi lhe fazer enquanto ele estava sendo processado e nada lhe acontece. Mas se o ministro tem coragem de dizer uma palavrinha contra o Zé Dirceu, nada, gente, o Zé Dirceu manda em tudo isto. E ele sabia o que estava dizendo quando ele afirmou, nós vamos tomar o poder e isso não tem absolutamente nada a ver com ganhar eleições. Eles não precisam do suporte eleitoral. Eles têm os ministrinhos que fazem o que eles mandarem. Gente, a situação é esta. Não é uma questão de que a classe jornalística é de esquerda, entre aspas. Ser de esquerda é apenas uma opinião. Não, meu filho, traz É isso aí. O professor estava sempre com a razão, né? O cara não errava uma, né? Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, Ana Teramaia Cararungu, Ana Teramaia Cararungu, a Cararungu. Cara, que vergonha, cara. Que vergonha. Onde é que a gente foi parar, né? Que bostil. Vamos fechar com chave de ouro, que essa mulher encontrou com a Leilani Norbert, da Globo News, da Rede Goebbels, como é o nome dela? Leilani Norbert, aquela ruiva até bonita, nos anos 80 ela era gata, né? Nos anos 90 ela continua muito bonita. Ela que gravou essa senhora aí numa venda, num lugar chique daquele lá do Leblon, aquelas lojas chiquérrimas, né? Tá vendo, ó? Só produtos chiquérrimos aqui. E ela interpelou a jornalista, Leilani. Para quem não conhece, vamos colocar aqui a cara dela. É Leilani Norbert. Essa mulher aqui, ó. Essa aqui. E tá todo mundo, a imprensa toda foi defendê-la. Tadinha da Leilani, ela foi vilipendiada no meio da rua.
pela dona de casa que tava puta da vida com esse jornalismo, né? Vamos ver aqui. Vai lá, minha senhora, fala aí que nós estamos com a senhora, hein? Fala sim, vocês, repórteres da Globo, são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo. Eu posso dizer porque eu assisti a Rede Globo. Vai botar um jornal? Ai, eu tô com o cabelo bom hoje, queria tá melhor. Tá vendo? É assim que esse pessoal... Não, e ela foi chamada de repórter. Acho que ela não gostou não, hein? Porque ela é uma âncora, né? Ela não é repórter. Repórter é baixo escalão. Gente, no jornalismo quem manda é o repórter, tá? Se não tiver repórter não tem jornalismo nenhum não, tá? Mas ela é âncora, né? Mais 30 anos de âncora. Leilane Norbert, né? No hospital, entendeu? Eu trabalho pra cacete, trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalista. 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 Valeu, pessoal. Vamos fazer mais react assim. Eu recebo muita coisa assim, né? No meu Insta, no meu WhatsApp, Zap. E falou as verdades, né? Mas a imprensa veio, tadinha da Leilane, como ela é boazinha, maravilhosa, né? Tá aí, ó. Toma. Jornalista, né? É isso aí, pessoal. Lei Magnitsky. Hoje foi um dia magnífico. Sensacional. Valeu. Deixa um like aí, por favor. Me ajuda aí. Me dá um help. Se inscreve no canal aí. Vambora. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.